Expectativa da torcida decolou quanto ao anúncio de dispensas e contratações do Sampaio Corrêa. Treinamentos apenas vão acontecer, porque o hiato é bem grande, para o confronto diante do Sergipe pela Copa do Nordeste. E aí, para a Copa do Nordeste tudo bem, mas para o Campeonato Brasileiro, somente no mês de abril. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Sampaio Corrêa vivendo um momento, o seu pior momento, né? Nessa temporada, o ano do seu centenário, que já é contagem regressiva. Quanto é hoje mesmo? Dia 14, dia 25 está bem aí, são 16 dias para o Sampaio Corrêa comemorar 100 anos de existência, onde tudo aquilo que foi pensado para o centenário até agora, é como a torcida está falando aí, né? Não teve nada até agora. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Maranhense, tudo isso já é passado para o Sampaio. E agora a reformulação, é isso que o torcedor está esperando nesse momento do Sampaio Corrêa. O presidente falou nas redes sociais, ele disse aqui o seguinte, vamos ver o que disse o presidente. Muito triste, mas não abatido. É assim que me sinto após uma desclassificação, dessa feita no estadual para nosso maior rival, em jogo que apesar deles terem entrado mais ligados, falei sobre isso ao grupo na véspera. O juiz foi determinante para o resultado, ao deixar de marcar um pênalti claro no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0 aos 36 minutos. Ele mandou até o lance nas suas redes sociais, analisem o lance, a gente já mostrou aqui no canal, mas o Acácio pode colocar para nós de novo esse lance aí. Incompetência, má fé ou ambas? Julguem. Aí continuou o presidente. Líder em pontos ganhos na classificação geral, perdemos o primeiro turno nos pênaltis e a semifinal do segundo turno e a invencibilidade na competição, em uma partida em que tivemos 15 chances de gol e eles 6. Novamente falou mais alto a incompetência em colocar a bola para dentro. E com ela foi-se o sonho do tetra. Todas as condições foram dadas, logística, financeira, estrutural e etc. Faltou o profissionalismo e comprometimento de alguns com nossa camisa. Mudanças serão feitas para que na Série B, competição mais importante do ano, tenhamos sucesso. Continuarei meu trabalho com o mesmo afinco, apesar das decepções. Minha paixão pela Bolívia querida fala mais alto. Deus nos abençoe. Foi a fala do presidente Sérgio Frota ao seu torcedor, ao torcedor do Sampaio Corrêa, manifestando também o seu sentimento nesse momento. Gestão de futebol ela é muito complicada, porque isso move uma paixão, move uma passionalidade do torcedor. E o dirigente tem que ser mais racional. E às vezes ele age também como torcedor. Por aquilo que ele quer que não é cumprido, por uma falta de obediência, por uma discussão mais acirrada com os seus comandados. Talvez a demissão naquele momento do técnico Felipe Conceição foi a melhor decisão que o Sampaio Corrêa teria que ter tomado, quando você tem uma sequência de jogos, mas você está chateado, ferido pela desclassificação da Copa do Brasil. Você está ferido, depois na sequência você pega mais uma derrota em cima do Santa Cruz, para o Santa Cruz. Aí você tem logo na sequência um super clássico, importante na vida do Sampaio. Não seria melhor ter aguardado até o super clássico, com o Felipe Conceição no comando, com o sistema de jogo que ele impôs, inclusive, os números do Felipe Conceição no Campeonato Maranhense são bons. Ele deixou o time do Sampaio Corrêa com bons resultados, em que pese tenha perdido o primeiro turno ao Maranhão Atlético nos pênaltis, não tenha vencido o Maranhão. Mas aí fica sempre aquele se, será, né? Não sabemos. A gente tem que sempre ter o comentário, mas podia ser que com o Felipe Conceição o time fosse bem melhor.
até pelo estilo de jogo que o torcedor já tinha assimilado do próprio treinador. E aí sim, depois você tomaria suas providências, até porque o Sampaio tem esse ato imenso aí para cumprir Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Hora de apenas treinamento, porque os treinos do Sampaio, até nos foi enviado aqui no grupo da imprensa, a programação do Sampaio, que está aqui, ó. Você vai ter a apresentação nesta terça-feira, aí você não tem atividade pela manhã, tem apresentação apenas à tarde na quarta-feira, você tem na quinta-feira também treino em 2 períodos, na sexta-feira apenas no período vespertino, no sábado integral, tem folga no domingo, aí é 19, segunda 20, 21, na quarta-feira 22 você tem o jogo, aí você já tem a logística de viagem na semana para o jogo diante do Sergipe. Então, não seria a hora do Sampaio testar as peças que não estão tendo verdadeiramente a oportunidade no Sampaio? Muitas oportunidades, outros poucas oportunidades. Se é que vai haver essa mudança, essa é a hora de testar as peças que o Sampaio tem no banco e que a gente acha que vão render no Sampaio. Mas existem algumas cabeças duras que não entendem dessa forma. Preferem o tempo todo ter as suas ideias, que são ideias que não vêm dando certo, mas insistir nessas ideias. Insistir nessas ideias. É complicado. Vamos ver. Eu espero que não sejam feitas, nesses cortes que o Sampaio Corrêa vai fazer, injustiças. E disso eu tenho certeza que o presidente ele não vai fazer injustiça. Ele sabe muito bem, porque ele é inteligente e ele está vendo, ele é vivido no futebol, com erros e acertos, muito mais acertos do que erros. Vamos esperar a justiça. Se fala do Sampaio. O Sampaio, no ano do seu centenário, manteve uma base, e muitos dizem, foi talvez as piores peças, salvo 1, 2, 3 boas peças que continuam no Sampaio Corrêa, mas a base titular daquele sustentáculo o Sampaio Corrêa não teve. Ou seja, algumas peças que acabaram saindo do Sampaio Corrêa, que poderiam ter sido, que poderiam estar no Sampaio Corrêa. Os que saíram porque também não quiseram ficar, é bom que se diga isso. Aí muitos dizem o seguinte, mas o Sampaio Corrêa, o cara pede R$2.000 a mais, passou o teto, aí o presidente não contrata. Nosso teto é esse aqui, se você quiser vai embora, se você não quiser você também não vai embora. Aí muitos pontuam, aconteceu isso com muitos dos jogadores, inclusive com o Ciel, na época. Aí traz alguns jogadores que servem como apostas, indicados, que chegam e não resolvem. Quando você teve alguns jogadores que poderiam ficar, entre eles o Rafael Costa. Poderia estar resolvendo. Olha, é verdade, o Rafael Costa poderia estar resolvendo esse problema que o Sampaio Corrêa tem de não marcar gols. Que era verdadeiramente considerado o 12º jogador. Quando entrava, marcava gols. E teve poucas oportunidades, com o Leonardo Condé também no time principal do Sampaio, que estava com seu centroavante, o Gabriel Poveda, iluminado, ao lado do Catatal. E é bom lembrar que não começaram bem, começaram como reservas do Sampaio. Catatal jogava, a bola batia na trave, batia nele e saía. A gente sabe disso, mas depois teve aquela sequência. O que também pode ser que venha acontecer nesses jogadores. Mas tem muitos que, meu Deus do céu, já tiveram tantas oportunidades, até muito mais do que Catatal, e não conseguiram ainda desenvolver um futebol convincente para todos nós. Então, esse é o momento do Sampaio se articular, trazer para as contratações, tem estreia dura no Campeonato Brasileiro da Série B, que é contra o Atlético Goianiense. Não é fácil você enfrentar o Atlético Goianiense, que vive uma nova fase estrutural, um time que se reforçou muito, que tem um presidente radical, que se for preciso ele muda 2, 3, 4, 5 vezes o comando, tira o time e bota outro. Esse presidente, o Adson Batista, é assim, presidente do Atlético Goianiense. Então, o cara come com ele miudinho. Treinadores como Jorginho, de seleção brasileira, que já passou por lá, né? Então, meu amigo, não é fácil você encarar. Então, você tem que fazer um time forte. Se o Sampaio tivesse, talvez, valorizado um pouquinho mais
algumas peças, talvez o Sampaio não estaria aí nessa condição de eliminado em todas as competições no ano do seu centenário. Apenas um achismo e uma opinião aqui da parte deste locutor que vos fala. Mas o Sampaio perdeu Nilson Júnior, era titular do time, perdeu André Luiz, titularíssimo da volância do Sampaio Corrêa, Mateuzinho, titular da lateral direita, Ferreira, titular absoluto do meio de campo, perdeu o Catatal no comando de ataque e o Poveda. Então é uma grande estrutura que você perde. Aí você, não, mas eu mantive alguns jogadores, manteve, verdade, manteve. E boa parte desses jogadores que compuseram muito bem o time nessa campanha do Sampaio Corrêa da Série B do ano passado, quinta colocação, entraram bem no time, inclusive, e uma boa parte desses ficaram, mas não vivem uma boa fase. Não vivem uma boa fase. E se não vivem uma boa fase, você tem peças no banco, eu vou pontuar aqui para Alan Godoy e para Joécio. Eles não vivem uma boa fase. Os laterais que entraram, e até mesmo os que entraram no último jogo, Buiú de um lado e o Alisson do outro, também não foram bem. Né? Tiraram o Matheus Ludwig, tiraram o Pará, tiraram o Vitinho. Depois o técnico colocou o Vitinho lá de ponta. Meu Deus do céu, aí bagunçou tudo de uma vez. De forma, meu amigo, que é preciso que o Sampaio Corrêa pare, pense, analise, esfrie a cabeça e o presidente toque o barco. A nau não pode ficar à deriva, jamais, e nunca esteve à deriva, não é isso que eu quero dizer, mas não pode deixar, né, escapar da sua rota. Acidente de percurso, isso acontece com os maiores times. O São Paulo mesmo agora foi eliminado pelo Água Santa na cobrança de pênalti. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano. E outros gigantes, né, que estão aí se encontrando, se enfrentando. O Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo das semifinais. E tem uma outra pontuação que eu quero fazer aqui, minha galera, que é o seguinte: a Federação Maranhense de Futebol, para o Campeonato Maranhense, é uma pressa de terminar este campeonato incrivelmente, uma pressa desgraçada de acabar o Campeonato Maranhense. Não sei para que toda essa pressa. Por que essa pressa? Aí o primeiro, olha aí, mas os clubes são responsáveis por isso. Os clubes são responsáveis por isso. Sampaio Corrêa, Motoclube de São Luís, Maranhão Atlético Clube, todos eles. Eu pontuo aqui os grandes e os menores, né? E todos eles são responsáveis por isso, por fazer uma programação em que começa o campeonato no primeiro turno com 3 jogos para cá. Primeiro turno, fase de classificatória, 3 jogos. Segundo turno, fase de classificação, 4 jogos. Meu amigo, absurdo, 7 jogos apenas. Tem time que faz jogo aí para jogar 3, 4 vezes, 7 vezes no máximo, né? E aí amarga rebaixamento. Por que essa pressa? Eu vejo campeonatos que ainda estão nas oitavas de final, o campeonato catarinense. Eu vejo o campeonato paulista da mesma forma, chegando agora nas semifinais, e vão ter jogos de ida e volta. Jogos de ida e volta para o campeonato carioca. O primeiro jogo da semifinal aconteceu, por exemplo, entre Vasco e Flamengo ontem, segunda-feira. Aí o outro jogo vai acontecer no fim de semana, domingo no fim de semana, né, semifinais. Aí depois você vai para os outros jogos, que são das finais da competição, lá para outra semana. Então aqui a gente já vai, que pode ser um único jogo e acabando tudo no Campeonato Maranhense já no próximo domingo. No próximo domingo. Porque há uma pressa incrível de terminar o Campeonato Maranhense. Não sei porquê. O Sampaio Corrêa, que está aí já desclassificado da Copa do Nordeste, vai jogar dia 22, para cumprir tabela na Copa do Nordeste. Aí o Maranhão Atlético Clube vai jogar a Série D no mês de maio. No mês de maio. O Motoclube de São Luís, que está aí na final do campeonato, agora do segundo turno, que pode ainda forçar o campeonato se esticar um pouco mais se vencer o jogo do Maranhão Atlético Clube, vai parar. Pode jogar só no segundo semestre. Então, por que essa pressa exacerbada? Uma pressa incrível para acabar o campeonato maranhense? Por que? Não sei. Os campeonatos poderiam ser um pouquinho mais esticados, poderiam ser os 2 turnos de ida e volta, poderia ter as semifinais do campeonato e ainda assim você teria data para você matar o campeonato tranquilamente. Como está acontecendo. Campeonato Catarinense, Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, com jogos de ida e volta. Semifinais, um jogo apenas. Mas é isso. Vamos ver se os clubes acordam para Jesus. Acordem.
Faça uma melhor forma de disputa do Campeonato Maranhense. É isso que a gente tem visto. E eu não sei por que essa pressa da Federação Maranhense terminar, liquidar o Campeonato Maranhense. Não sei por que essa pressa toda. Então, pensem, meninos. Pensem, senhores. É isso. Teria mais alguma coisa aqui para a gente conversar ainda nesse conteúdo em relação ao Sampaio Corrêa? Então, Sampaio, a gente fica aguardando exatamente que o time tricolor de aço possa chegar nesse momento, time do Sampaio, para anunciar, talvez, não anuncie agora, só depois do jogo diante do Sergipe, ou pode até anunciar algumas peças que não estão nesse momento sendo aproveitadas dentro do Sampaio, não sei qual é a do presidente nesse momento, mas creio que o time tricolor vai sim anunciar algumas dispensas. Eu gostaria muito de trazer aqui o Afonso Diniz, para ele falar um pouquinho para nós como é que está o sistema de treinamento do Sampaio, como é que está o time tricolor nesse momento agora de desclassificação e que retoma suas atividades nesta terça-feira. O que é que o técnico vai fazer? Já mostramos aí a programação, tem folga durante a semana, o jogo da Copa do Nordeste vai acontecer somente lá na outra semana. Então vamos ouvir aqui o Afonso Diniz. Uma parada para reflexão, forçada, é verdade. Mas o time do Sampaio Corrêa agora paralisa as suas atividades. O calendário cheio ficou para trás. As 3 competições do ano foram acumuladas em eliminações. Primeiro Copa do Brasil, depois Copa do Nordeste. E o Sampaio Corrêa em 10 dias chegou a uma terceira eliminação, a do Campeonato Maranhense. Agora ainda faz um confronto este mês, já eliminado com uma rodada de antecedência, vai até Sergipe jogar com o time de mesmo nome no fechamento da Copa do Nordeste em sua primeira fase. O Sergipe lutando para classificar, para se manter no G4, e o Sampaio já se despedindo da competição. Mas ainda há projeto para 2023. O ano não acabou e mês que vem tem Campeonato Brasileiro da Série B. Grande objetivo do Sampaio na temporada. A competição começa para o tricolor dia 15 de abril, estreia diante do Atlético Goianiense. Mas até lá, muita novidade deve acontecer na Bolívia querida. Ajustes sensíveis no elenco são prometidos pela diretoria do clube. Neste momento, reuniões iniciais entre diretoria e comissão técnica para fechar um entendimento e uma lista de dispensa deve ser divulgada nas próximas horas. A lista já tem nomes definidos, estão ajustando uma ou outra situação e tudo isso vai ser entregue ao departamento jurídico para entrar em acerto aos poucos com cada jogador. Cada atleta vai sendo chamado, vai se despedindo, assinando rescisão, e aí o Sampaio Corrêa já está, inclusive, nas manobras para realizar as suas contratações para o Campeonato Brasileiro da Série B. A expectativa é que a diretoria do clube consiga, nas próximas movimentações do dia, realizar todos esses ajustes para já nesta semana ter um direcionamento a respeito do elenco. Ter o elenco à disposição do técnico Evaristo Pisa é prioridade, afinal, o Sampaio teria tempo para trabalhar, implementar a filosofia do novo treinador e iniciar um novo ciclo agora no Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu craque Afonso Diniz. Boa colaboração. Afonso tem o seu blog, o blog sempre muito atualizado. Se você quiser muito mais informações, vai lá no blog do Afonso, ele está sempre atualizadíssimo com as notícias do esporte e do Sampaio Corrêa Futebol Clube. É isso, minha galera. Olha, Sampaio, em mais conteúdos, né? Em mais conteúdos que estaremos trazendo aqui para você. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.